Olá, esse é mais um programa Maga Astrológica Entrevista e hoje eu tenho a honra de receber a Edi De Luca, que é uma taróloga há muitos anos, especialista em tarô. Eu conheci ela rapidamente em uns cursos que a gente fez juntas na Saturnália, só que a gente fica sempre se olhando. Ela faz um curso bem profundo que eu sempre indico para as pessoas, que é um mergulho mesmo nos arcanos, na maneira de atender e tudo mais. Ela veio contar aqui para a gente um pouco. Oi, Edi, tudo bem? Oi, tudo bom, querida? Obrigada pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com você, porque você é uma pessoa que eu gosto muito. Eu acho que você tem uma simpatia, que você tem um brilho, assim, excepcional, que brilha no mundo, assim. Ah, Acho muito legal. Você é uma pessoa você muito também, né? Você legal. sabe que a gente se conheceu tão poucas vezes, né? A gente se viu e até É, hoje fica essa ligação, assim, né? E é. então eu queria que você contasse um pouco que tarô você usa, como é que é a história dele e tal. Então, é, eu não é tão importante assim, eu acho, o que tarô a pessoa usa, né? Porque o mais importante na prática oracular é o atendimento, é a leitura das imagens, é a compreensão dos símbolos, é como é que esses símbolos podem dançar com a sua plástica natural. Então, isso, isso é uma coisa que transcende qual é o tipo de tarô que você está usando, né? Então, as pessoas podem usar qualquer tarô. Agora, para estudar, para começar a estudar, eu sempre indico os tarôs clássicos, né? Porque a gente tem de começar a estudar pela simbologia clássica. Depois, tudo bem, mas eu acho que o início, para dar uma base assim mais estruturada para a pessoa, os clássicos. Mas eu gosto muito de estudar, de ensinar o padrão Marcelli junto com o Wade Smith, que é um tarô, que é o primeiro moderno que nós temos, que é de 1910, e é um tarô que foi desenhado por o primeiro tarô desenhado por uma mulher, né? Primeira notícia que a gente tem da inserção de uma mulher no universo do tarô, porque o universo do tarô era todo, se você vai estudar a história do tarô e tal, só homens, né? Lógico que não é, mas os que ficaram na história, os que ficaram nos registros todos são homens. E, de repente, aparece a primeira mulher, que era uma mulher incrível, que era a Pamela Smith, que era integrante da mesma escola secreta ocultista de Edward Waite, e eles tinham como tarefa, inclusive, nessa escola, que era da Golden Dawn, que era uma escola ocultista, criar, conceituar um tarô, né? Porque a gente deve muito aos ocultistas, né? Porque eles, quando chegou, o tarô veio vindo, né? Lá do século XIV e tal, veio vindo, e quando chegou no fim do século XVIII, tal, esses ocultistas olharam para o tarô e viram muitas coisas que ainda, sei lá, é o olhar de uma geração que era da geração deles, a partir dos estudos que eles faziam, né? Eles estudavam Cabala, eles estudavam as letras hebraicas, eles estudavam Rosa Cruz, eles eram, né? Eles estudavam numerologia, astrologia, tudo que vocês possam imaginar desses conhecimentos, eles estavam ali estudando. E eles olharam o tarô e viram ali uma possibilidade de conhecimento incrível, né? Como uma fonte de meditação, uma fonte magista também, né? E aí o Edward convidou a Pamela para ela desenhar esse tarô, e a Pamela era aquela figura completamente fora do padrão da época, né? Era uma moça jovem, que morava sozinha em Londres, né? A família dela era dos Estados Unidos, teve na Jamaica e tal, e ela estava sozinha e no meio de teatro. Ela era uma cenógrafa, ela era uma ilustradora, né? Uma moça com muitos dons artísticos, né? E ela desenvolveu um tarô, né?
que ficou na história, né? É o tarô, hoje em dia, o mais famoso, porque, inclusive, ela desenhou os arcanos menores, né? Olha. E ela desenhou com cenários, porque ela era cenógrafa. Então, é muito bom começar a estudar com esse tarô aliado às imagens do Marcelo, porque o Marcelo é durinho, né? Aquelas imagens durinhas que eram feitas em xilogravura, e o da Pamela são cenários. E nada melhor do que começar a estudar, como ter um cenário para você mergulhar, para você entender a carta, né? Porque senão você fica lá decorando o que essa carta quer dizer mesmo. E quando você tem um cenário completo, que você pode mergulhar nele, porque esses cenários da Pamela, né, tão bem desenhados, eles têm perfumes, eles têm aromas, você percebe a temperatura daquele lugar, né? Você percebe, tem sons, né? Então, eu ensino assim, mergulhando no universo, nos cenários das cartas de Pamela, né? E aí você realmente apreende a carta, você percebe o símbolo, né? Não você só escreve lá as palavras-chave, você vai descobrindo a partir da sua inserção naquele cenário, né? Então, eu adoro esse baralho. E mesmo os arcanos maiores, né? Se a gente comparar eles com o tarô de Marsella, tem diferenças, né? Eu acho que essa explicação que você fala do cenário faz toda a diferença mesmo, que às vezes a imagem do tarô de Marsella é meio chapada, né? É aquilo e pronto. Você pega uma carta, como, sei lá, o imperador, a imperatriz, né? É um desenho chapado assim na carta, né? E o tarô de Waite realmente ele dá vida, né? Tem um cenário completo, né? É muito bonito. Inclusive, ela não tirou da cabeça dela, ela fez um grande desenho de uma geografia, né? Que era uma geografia de um poema, era um grande cenário, e ela foi tirando as cartas de lá de dentro, né? Então, não é que não tirou do nada, não. Atrás do Louco tem picos nevados. Da onde que é? Porque lá no cenário dela tinha picos nevados, né? Então, tem toda uma coerência estética, né? De Entendo. um cenário real. E qual Real é e imaginário, né? e qual que é a sua carta preferida do tarô? Você sabe que eu também fico... porque eu vejo o tarô, principalmente os arcanos maiores, como potências dentro de nós, né? Nós temos essas cartas dentro de nós temos essas forças dentro de nós. E as cartas que a gente tem mais dificuldade, né? Porque tem umas que a gente já adora de cara, né? Mas as cartas que a gente tem mais dificuldade, ou que a gente não entende, ou que a gente tem um probleminha ali com ela, eu acho que são as cartas que a gente deve eleger para ter mais contato com ela, porque possivelmente ali mora uma dificuldade nossa, um limite nosso de lidar com os assuntos daquela carta. Tanto que quando eu dava os cursos presenciais aqui no Aroche, né? Depois que terminava o módulo dos arcanos maiores, eu oferecia uma oficina onde os alunos vinham e eu estendia os arcanos maiores e eles escolhiam qual é a carta que eu menos gosto, qual é aquela carta que eu menos entendo, qual é aquela carta que me incomoda. Elege a carta. Aí tinha uma pilha de livros, eles iam consultando outros autores, não eu não dou aula nesse dia. As pessoas consultam, eu fico com o sininho batendo para eles mudarem de livro e outro autor, e depois acabou. Eu disponibilizo papel, lápis, caneta, revista, recorte, cola, e aí eles têm de construir o símbolo. E aí, quando eles constroem o símbolo, alguma coisa acontece, uma coisa mágica. Aliás, eu sempre recomendo que as pessoas façam isso. Tem dificuldade com o símbolo, tem uma carta, construa, vai e desenha aquilo. Porque você está lidando com uma outra parte do seu cérebro, você entra num contato muito mais sutil com os atributos daquele arcano,
e é muito mais fácil você se aproximar dele, você perceber ele melhor e você ficar de bem com ele, né? Ficar de bem com essa parte nossa, né? Então, eu falei isso tudo, mas acho que eu nem respondi. Você não respondeu e eu já fiquei com vontade de ir nesse dia aí. Já estava pensando que carta eu vou escolher. Quando tiver, você me avisa. Eu acho que eu vou escolher o julgamento. Eu acho uma carta muito difícil. Que bonito. Não, você é convidadíssima, querida. Você é super convidada. E a sua carta Mas é isso, preferida? você queria a minha carta preferida? Pois é. Você sabe que eu tenho várias, eu mudo assim de, por exemplo, uma das que eu estou muito apaixonada no momento, né? Porque eu não canso de me apaixonar pelo tarô, é justamente a carta do julgamento. Que ótimo! A carta do julgamento eu acho tão importante nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente lidar com os nossos, aquilo que nós está nos nossos porões, né? Fazer uma chamada para isso, né? No meu curso, alguns arcanos têm música. A carta do julgamento é a Quinta Sinfonia. Tchan, 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 é uma carta, né? Se você ouvir a Quinta Sinfonia, você já vai começar a ficar de bem com, com o julgamento, porque eu vou experimentar. É uma carta muito solene, né? Muito Sim. solene, muito importante, né? Sim. Uma coisa de você chamar conteúdos teus para a luz. Nossa, é muito incrível. Eu sempre acho que a música dessa carta também é o juízo final. Que lindo, né? Que também tem a Muito ver com bonito. essa carta, né? De você entrar em contato aí com as suas coisas e escolher o sol, né? Que vai brilhar mais uma vez e tal, né? Da luta do bem e do mal, né? É uma carta forte. Essa música é linda. Meu filho canta, adora, canta super bem essa música. E então, Edi, daí o seu curso, né? Eu vou falar aqui para quem quiser te procurar, vou botar o seu Instagram. Eu sei que você não atualiza muito, mas você olha lá as mensagens, né? E porque está sempre Olha. rolando o curso, também os atendimentos. Você atende, né? Você também lê para as pessoas? Atendo com tarô e estou começando a atender com Mahalila também, né? É um Que é um jogo? oráculo que eu tenho me dedicado. Oi? É um jogo, uma Chama Mahalila? Mahalila. O Mahalila é um oráculo milenar hindu, onde tem o conhecimento védico ali presente. Então, é um jogo com 72 casas que representam estados da nossa consciência, né? E tem 10 serpentes e 10 flechas que representam as descontinuidades da nossa energia, né, aqui no mundo. E ele traça um mapa, uma geografia para o despertar da nossa consciência. Então, é um oráculo muito bonito, muito bonito. Já fiquei interessada em fazer essa vivência aí, porque eu já ouvi falar nesse oráculo, mas nunca participei, assim, não sei como é que é. Aí você É muito atende com bonito. tarô e com uma Mahalila. Tá bom. Isso. E você tá com uma carta aí na mão, será que você quer? Porque todo dia eu tiro uma carta conselho de manhã. Eu gravo um vídeo para o Instagram que eu tiro uma carta. Então eu vou perguntar se você toparia tirar uma carta, que vai ser o conselho para a hora que a pessoa estiver assistindo mesmo. Então, uma orientação para as pessoas que estão com essa angústia aí, vivendo com essa angústia, né? Como é que pode lidar com isso? Como é que isso pode a pessoa viver com mais paz, né? Vou fazer como você faz. Vou copiar você. A carta do carro. Olha, eu A adoro carta do essa carta. A carro. gente é ariano, né? Gosta da carta do carro. Isso. A carta do carro, ela fala, primeiro que é uma carta solar, né? Bem amarelinha. Olha o cenário que Pamela desenhou.
completamente amarelinho, né? E tem um guerreiro no meio dessa carta. O carro, ele fala sobre movimento, sobre ir para frente, sobre colocar metas na vida, né? Colocar alvos, e ter coragem de ir, né? Uma carta que fala de coragem. E da onde que a gente tira a coragem quando a gente está meio para baixo, né? E é fazendo como a carta faz, é indo para esse cenário. Essa carta tem indumentária, né? Ela tem uma roupa de herói. A roupa de herói, as condecorações, não é só uma figura, ela nos lembra de batalhas ganhas. Nós já ganhamos muitas batalhas nessa vida. E vestir essa vestimenta de luta, né? De coragem, isso aqui nos dá coragem, porque a gente lembra de tudo que a gente já passou, tudo que a gente já conquistou, tudo que as batalhas ganhas. E isso traz coragem para a gente, né? Coragem de quê? De sair do lugar conhecido, daquele lugarzinho, daquelas historinhas, daquilo que eu já sei, para ir para um lugar novo, para ir para um lugar com mais luz, para atravessar, fazer atravessamentos de questões, né? Porque senão eu fico lá naquela cidade que Pamela desenhou lá no fundo, que é tudo conhecido, eu conheço o padeiro, eu conheço o cara do não sei o quê, eu conheço... Não, vamos para um lugar novo dentro da gente, né? Não é sair para ir para morar no céu, não, é dentro de nós mesmos, é olhar a vida de uma outra maneira, é ter coragem para fazer coisas de um jeito diferente, mas precisa ter um foco, né? E é uma carta de luz, né? E eu agora, hoje em dia, quando eu faço... Eu penso muito no Mahalila, porque o Mahalila tem uma casa que chama Casa da Tristeza. E o que nos tira da casa da tristeza é a casa do altruísmo, que é a seguinte. Então, quando a gente está com essa tristeza, com essa angústia, né? Vai para um lugar que você possa ajudar as outras pessoas. Isso te tira da sua tristeza. E carro é movimento. Sai daquela mesmice e vai para um outro lugar. Com força, com coragem, com vigor, com vontade, com interesse, com luz, né? Então, e vai para um lugar onde você possa favorecer outras pessoas também. Às vezes é só com a sua presença, né? Quando a gente está com uma presença iluminada, de carro, corajosa na vida, a gente já ajuda quem está no entorno, não precisa fazer muita coisa, é só estar junto, né? Então é isso, É isso que querida. você faz, você sabe, né, Edi? Com a sua presença, né? Ah, Mas é verdade. obrigada, querida. Mesmo quando você estava lá no curso sem fazer nada, né? Só de olhar você, sempre animada, sempre de amarelo, né? É sempre o sol, né? Então tá bom. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Assim, nesse Não, breve encontro? não, tá tudo bem. Adorei estar aqui com você, Então viu? tá, eu queria Nem te doeu. agradecer muito. Estava achando fazer live, não doeu, foi ótimo, adorei. Eu te agradeço muito. Vou colocar aí o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Só lembrando, a Edi faz um curso maravilhoso de tarô. Ela também atende não só o tarô, mas esse outro oráculo chamado Mahalila. Você pode entrar em contato com ela através do Instagram, certo? Um beijo, então. Obrigada, querida. Muito obrigada. Tchau. Beijo, Mariana. Tchau, querida. Até.